As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Queria te perguntar sobre essa questão, a sua questão São Paulina. Porque você, além de um grande São Paulino, que me respondeu antes de entrarmos no ar, que assiste aos jogos do São Paulo, embora alguns sejam melhores, não assisti. E eu te entendo, porque como santista, sei bem do que você está falando, mas também um telespectador, um espectador assíduo de alguns canais, de amigos aqui, como do Barolo, do Arnaldo Tironi, entre outros. Como é que o senhor se apaixonou pelo São Paulo e o quanto o São Paulo hoje é presente na sua vida? Bom, o carinho pelo São Paulo vem do meu pai. É quase que o amor pelo meu pai transferido à instituição. Sabe? Você ama aquilo que alegra aquele que você ama. Foda. E eu fui com meu pai em 77 ver São Paulo e Atlético Mineiro no Mineirão de ônibus. Voltei de ônibus. E eu nunca vi meu pai tão feliz. Claro que depois ele também assistiu, mas aí já doente, a Era Tele. E portanto, esse carinho pelo São Paulo é inseparável do amor pelo meu pai. Quanto aos YouTubers, isso aí foi o meu filho. Porque eu queria ter notícias e sempre ele era o bem informado. Ele diz, mas onde você fica sabendo disso? Ele falou, você vai gostar, tem a sua cara, tal de Arnaldo Tironi. Como faz? Entra no YouTube, põe lá na lupinha, Arnaldo Tironi. E aí eu comecei a assistir. Num podcast do Rafinha, eu comentei do Arnaldo Tironi. E aí então eles disseram, os seguidores, né? Eles disseram, o professor Clóvis disse que é fã de vocês e tal. E é interessante, porque no dia que isso aconteceu, eu estava acompanhando a live em Foz do Iguaçu. Sabe aquela coisa que você vai no dia anterior para a palestra de manhã, no dia seguinte, está sozinho no hotel? Uma companhia. Assim, era uma live depois de um jogo que nem era do São Paulo, era Botafogo e um time... Uma live esdrúxula. E aí falaram, pô, o professor Clóvis falou do São Paulo, falou de vocês, que é fã de vocês e tal. E aí, não sei se não havia também uma pauta rica. Aí então, pô, mas o professor Clóvis nos assiste? Diz que assiste toda a live. E eu ali, né? Mas o meu filho não tinha me ensinado a participar. Eu queria dizer, tô aqui, mas fiquei quieto, né? Se o professor estiver nos assistindo, nós também somos fãs e tal, precisa vir um dia participar. E aí outras pessoas disseram, seria bacana e tal. Então surgiu essa aproximação, né? Eu acabei indo lá no Tricolaços, que é o programa deles lá, e de fato, tal como eu tinha a impressão, além de jornalistas competentes, com trajetória nobre no jornalismo esportivo, são pessoas extremamente educadas e cordiais, dispostas a ouvir
E foi um contato muito, muito, muito auspicioso para mim. E eu me lembro que nessa live alguém disse assim: o professor falou que prefere ver a live de vocês ao jogo porque dorme com a alma apaziguada. Aí eles acharam divertidíssimo. Nós somos os apaziguadores de alma e tal. E ficaram chacoteando do vernáculo anacrônico. Mas, de qualquer maneira, eu levei sempre muito bem e acho que são notáveis. O Barolo não tive a fortuna de conhecer pessoalmente, mas eu vejo nele grande autenticidade. Sem dúvida. Ele me parece mesmo alguém que sofre pelo time e como eu sou uma pessoa tolerante, no sentido de que não só tolero, mas gosto de aprender com gente que pensa diferente, acho que esse estilo mais contundente também, às vezes, tem mais a ver com o que eu estou sentindo até. Tem horas que, às vezes, vale a pena um xingamento mais irritado, né? Cruel, tem que ter indignação, né? Então, e nossa, eu leio às vezes os comentários, sobretudo no caso do Arnaldo e Tironi, e às vezes me deparo com manifestações muito injustas, né? Muito injustas, né? Porque são dois jornalistas de excelência, que sabem do que estão falando e estão tentando fazer o melhor ali, no sentido de explicar, de se posicionar, de informar, etc. E de repente vem uma sapatada assim, absolutamente desnecessária. E aí eu tenho um pouco de empatia e me sinto, às vezes, pessoalmente atingido por aquela manifestação que me parece deselegante. Então, isso foi aumentando a minha simpatia pelos YouTubers, muitos deles, outros eu não conheço, mas sei que há muitos, e eles me deixam informado, porque eu sou do tempo do Jornal de Esportes, da Jovem Pan ao meio-dia, então eu saía da escola, entrava no Fusca do meu pai e já ligava, e era a vinheta, era Donna Summer, MacArthur's Park, era incrível a vinheta, e aí tinha as notícias, e eu, de Ribeirão Preto, acompanhava, porque de vez em quando entrava o Márcio Bernardes de Ribeirão Preto dando notícias do Botafogo, num tempo que Botafogo tinha Sócrates, Osmarzinho, tinha Zé Mário, que também jogou na seleção, tinha Geraldo Manteiga, o Geraldão, que jogou no Corinthians, e que tinha um timaço e que teve momentos gloriosos, e também era um momento de cumplicidade com o meu pai. Então eu acompanhava o Jornal de Esportes, mas era meio-dia na Jovem Pan e 18 horas o Globo Esportivo, que vinha logo depois da Ave Maria, né? Com o Pascoal, que ainda hoje é incrível. É ESPN. É incrível, porque eu era criança e ele era um profissional. Pascoal. Ele parece mais novo do que eu. É incrível, né? Incrível. E tinha também o irmão do Osmar Santos, o Oscar Ulisses. Também. O Globo Até hoje narrando. Tá? O Globo Esportivo, segunda edição, às 18 horas. E depois, às 20h30, tinha no Pique da Pan, com o Vanderlei Nogueira. Apresentação do Vanderlei Nogueira. É um mestre. Então, quer dizer, agora não. Agora, a cada 5 minutos,
bomba! Não tem bomba nenhuma, mas você, né, vai... Próximo reforço do tricolor. Próximo, chegou o craque! Né? PSG mandou o cheque! Caralho, né? Não tem PSG, não tem cheque. O cara fica enrolando. Não tem porra nenhuma. Mas, enfim, e eu também moro um pedaço da minha vida na cidade do Porto, e lá ganhei simpatia pelo Futebol Clube do Porto, muito embora parte dos meus amigos de lá sejam benfiquistas, eu sou torcedor do Porto. E também, então, por conta dessa prática, também me inscrevi nos YouTubes portugueses, que são claramente derivados. Eu vou evitar a palavra... Cópia. Ainda bem que foi você que falou, eu não disse nada. Né? Mas há um mimetismo. Né? Amigos portistas, bomba no Dragão. Aí você vai ver, e a bomba é que emperrou a maçaneta da porta do vestiário. Uma coisa assim. Né? E, bom, tanto lá como aqui, a fase não é lá muito boa, e ainda calhou do Porto levar para lá os nossos meninos a preço de banana, ao que tudo indica, e aí foi um momento desagradável. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, se fosse possível escolher um técnico para o São Paulo dos sonhos, podendo escolher qualquer um. Quando eu digo podendo escolher qualquer um, eu incluo os três patetas, né? Klopp, Guardiola e Ancelotti. Nossa, né? esse trio aí Trio fudido. Mas eu optaria por Sérgio Conceição. Olha só. Técnico hoje do Milan. Saiu do Milan hoje, que foi técnico do Porto por 7 temporadas. E com times inferiores em orçamento e em elenco, e em estrelas, então, ganhou 14 títulos pelo Porto ao longo desse período. E eu tenho... Que é o pai do Francisco Conceição, da seleção portuguesa e da Juventus. Eu tenho pelo Sérgio Conceição uma admiração infinita, porque ele é um Muricy português. Isso diz muito. Aqui é trabalho, mas com uma pitada de bril. De bril o Muricy também tem. De ofensividade. O Muricy também tem, mas uma pitada eu diria de solidez tática, assim, de formação de treinador mesmo, sabe? Um pouco menos... essa coisa lúdica. Vamos. Ali são todos estudiosos. Não é tão e vieram todos da mesma academia de técnicos, né? Eles são estudiosos mesmo. Então é um Muricy com uma pitadinha de... Eu sou fã do Muricy, não quero de forma nenhuma que me entendam mal, mas é com uma pitadinha de teoria a mais de futebol. O senhor acha que esse técnico atual, o Zubeldia, tem que sair, já deu, tá desgastado, ou o senhor acredita ainda que ele pode tirar algo do São Paulo? Tem muita gente que defende, né? Tem. Inclusive o Arnaldo Tironi. Então, eu assisto os que defendem e os que não criticam. Então, o que eu diria? Eu diria que, de fato, o time não consegue manter uma certa regularidade. E tem partidas muito boas e muitas sofríveis. Mas me parece injusto atribuir-lhe toda a responsabilidade,
Porque, sobretudo nesse momento, o São Paulo passa por um sistema de contenção de gastos único na história, tem um plantel reduzidíssimo, foram embora 18 ou 19 e chegaram só 4, e, portanto, na hora de substituir, ele acaba tendo, digamos, uma certa dificuldade, uma certa pobreza de realizar suas substituições. O desempenho dele é um desempenho que me parece para lá de satisfatório, porque na Libertadores ele foi muito bem, não podendo ser de modo nenhum responsabilizado pela eliminação do São Paulo. No Brasileiro, ele teve o melhor desempenho dos últimos anos, e na Copa do Brasil, o São Paulo foi alvejado por um infortúnio, que foi o óbito do jogador do Nacional, que deixou psicologicamente o time devastado, sobretudo para a primeira partida contra o Atlético Mineiro. Mas não houve uma superioridade do Atlético Mineiro gritante nem um pouco, a ponto de causar tamanho desagrado. Então, e finalmente, no Campeonato Paulista, você pode falar o que você quiser, mas se o São Paulo não chegou na final, foi por conta de uma decisão arbitral, no mínimo polêmica, se não francamente curiosa. Eu tenho para comigo que, com as camisetas invertidas, aquele mesmo momento do jogo não seria, aquele mesmo movimento não seria penalizado como foi. Porque é assim em todo lugar do mundo. Time que está jogando em casa costuma ter uma ou outra veleidade, né? Então o São Paulo acabou saindo de uma maneira desagradável do Campeonato Paulista. Uma maneira muito triste, muito com um certo amargor de injustiça. Não que eu achasse que ele venceria o Palmeiras depois nos pênaltis, não, mas haveria essa possibilidade, né? Coisa que nos foi tirada por conta daquele movimento, sobretudo em partidas de times tão equilibrados, né? Jogando fora de casa e tal. Então houve um acúmulo de handicaps que dificultaram muito a trajetória. Então, o que eu diria? A rigor, o desempenho do time, em momento algum, é desabonador. E por isso, muito embora eu entenda os críticos, que tem horas que algumas decisões deles são difíceis de entender, difíceis mesmo. Por outro lado, do ponto de vista de currículo, de resultados obtidos, no São Paulo, não há dúvida que ele merece ter a tranquilidade para trabalhar, bem como que ele merece ter as condições ideais para desempenhar o melhor trabalho possível.